Puxa, que desânimo é esse? Ah, tudo bem que eu tô vendo aí criança de pijama. Tem criança que não escovou o dente ainda. Poxa vida, mas calma, já já você dá um jeito nisso. Mas eu vou dar mais uma chance pra vocês, tá bom? Então vamos lá, eu quero ver bem forte. Papai, mamãe, vovó, ajudem aí, tá bom? Que eu tô dando mais uma chance. A paz do Senhor, crianças! Aê, agora sim! E esse é o dia que o Senhor nos fez e devemos nos alegrar por esse dia. Eu sei que a gente não vai poder estar juntinho hoje fisicamente, mas estamos ligados por aqui, ligados no coração, em oração também. E olha só, a tia Daisy hoje tem algo nas mãos. Muito bem. E quem é que usa esse tipo de objeto? A coroa. Me falem aí. Ah, não ouvi direito. Isso! Os reis usam coroas porque os reis são as pessoas que mandam, que governam e tomam as maiores decisões que o povo precisa, não é mesmo? Pois é. E que tal se a gente brincasse daquela brincadeira que fala assim: Reizinho mandou! E vocês falam, fazer o quê? E aí a tia Daisy pede pra vocês fazerem alguma coisa. Vamos lá? Então tá bom, vamos começar. Reizinho mandou colocar a mão na cabeça. Muito bem! Reizinho mandou pular de um pé só por toda a casa. Isso! Muito bem! Eita! Teve gente que quase caiu. Mais uma, hein? Reizinho mandou fazer o quê? O que será? Uma coisa bem difícil. Uma dança bem divertida. Isso! Olha só, quase que caiu. Que dança é essa? Ah, tá vendo, crianças? A gente fez uma brincadeira para demonstrar um pouquinho de como que o rei faz, não é? Ele dá ordens e devemos cumprir, não é mesmo? O seu reino deve cumprir. E hoje a nossa EBD vai continuar falando sobre reis. Alguns reis que passaram pela história da Bíblia. A gente, no último domingo, a gente falou sobre alguns. Alguns que fizeram coisas boas e outros também que fizeram coisas más. Pois é, mas lá no livro de Salmos, no capítulo 47, que é o número grandão, e no versículo 2, fala assim: pois o Senhor Altíssimo é o grande rei sobre toda a terra. Significa que o nosso Deus, ele é o rei sobre toda a terra, sobre todas as pessoas. E jamais devemos nos esquecer disso, de que ele é o nosso rei poderoso. E sabe quem vem agora? A tia Larissa. E ela vem contar para vocês algo muito especial sobre o que aconteceu na vida dos reis e como eles podem ser bênçãos na vida do povo. Fique ligadinho aí, viu? É isso aí, tia Daisy. Agora nós vamos começar para valer a nossa EBD. Mas o que é essencial para a EBD, pessoal? Longe ou perto, o que é essencial para a nossa EBD? A revista e a Bíblia, porque é ela que nós vamos estudar hoje. Então, se você não está com a sua revista e com a sua Bíblia aí, pausa esse vídeo e volta daqui a pouquinho para a gente poder continuar, tá bom? Se você já está com a sua Bíblia e com a sua revista, vamos lá! Nós estamos na lição 7. A gente fez já a primeira parte dessa lição ao vivo lá na nossa igreja. E agora nós vamos para a segunda parte dela, tá ok? Nós tivemos na história do povo de Israel reis que favoreceram aquilo que estava no coração de Deus ou no coração do povo. A gente vai ver isso agora. Na aula passada, como eu estava falando, a gente viu sobre o rei Zedequias. Esse rei Zedequias, ele não estava obedecendo à voz de Deus. O profeta Jeremias falava com ele e ele tinha os ouvidos tampados. Mas não era só ele não. Os sacerdotes também e o povo também. Eles não estavam mais aceitando as ordens do nosso Deus. A obediência que ele exige, que não é só para ele, é para o nosso próprio bem.
E aí, sabe o que aconteceu? A cidade de Jerusalém ficou daquele jeito, com os muros todos destruídos e com a cidade toda desolada. Desolada significa vazia e em ruínas. Depois disso, o povo foi levado cativo, ou seja, eles perderam uma guerra e foram levados como prisioneiros lá para a Babilônia. E lá eles ficaram por 70 anos. Somente algumas pessoas ficaram em Jerusalém, mas a maioria do povo judeu foi toda enviada para lá como prisioneiros. Independente de tudo isso, Deus nunca deixou de amar o seu povo. Independente de tudo isso, Deus nunca deixou de buscar e ir atrás deles. Por isso, ele levantava profetas e levantava pessoas e reis que poderiam favorecer o povo e tomar boas decisões em seu favor. Foi isso que aconteceu. E aí, alguém apareceu nessa história. O rei Ciro. Sabe, crianças, como a tia Larissa e a tia Daisy falou, nosso Deus tem tudo sob controle sempre. Então, o rei Ciro foi usado por Deus. Olha só, o povo de Israel, o povo judeu, eles estavam sob o domínio da Babilônia. Mas o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, ele veio e dominou o povo babilônico. Então, os persas mandavam nos babilônios que mandavam no povo judeu, entendeu? Então o rei Ciro fez um decreto e ele mandou que todos os bens que tinham sido roubados do povo judeu e do templo deviam ser devolvidos. E ele também, fez um decreto. Ele disse que todo mundo deveria ajudar o povo judeu a voltar para sua terra para reconstruí-la. Vamos ler isso junto? Está lá em Esdras 1, versículo 4. Vamos lá, pessoal? Vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tem dificuldade para encontrar esse livro, que não é um livro muito facinho, para o vídeo, procura para a gente poder ler juntos, tá bom? E se você já encontrou, vamos lá! De novo, Esdras, capítulo 1, versículo 4, tá bom? Presta bem atenção. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Esse foi o decreto do rei Ciro, ou seja, todo o povo estava convocado a ajudar o povo judeu a voltar para Jerusalém para reconstruí-la. Ele foi um homem usado por Deus, mesmo não tendo Deus no coração, porque o nosso Deus é soberano e ele pode todas as coisas. Para conduzir o povo de volta para Jerusalém, Deus usou uma pessoa também. Sabe quem foi? Zorobabel. Ele foi usado por Deus para poder guiar todo o povo de volta lá para Jerusalém. Ele liderou o povo judeu. Todo mundo se preparou, arrumou suas coisas e seguiu nessa viagem com esse grande objetivo de reconstruir a cidade de Deus. Enquanto eles estavam construindo, pera! Antes de você começar a construir qualquer coisa, o que precisa vir primeiro? Vamos lá, quero saber se vocês sabem. Não, isso não! Ai, gente, atenção! Olha só, antes da gente construir qualquer coisa, a gente precisa de uma base. A gente precisa de um lugar seguro. A gente precisa de um lugar firme. E foi isso que o povo começou a fazer assim que chegou lá em Jerusalém. Quando eles chegaram lá, começaram a construir a base do templo. Sabe o que eles fizeram? Depois que ela ficou pronta, eles fizeram um altar de adoração a Deus. Eles ficaram tão felizes e tão contentes com aquilo que eles tinham que manifestar a gratidão deles a Deus, que é o Rei soberano. Mas sabe, pessoal, algumas pessoas, principalmente os mais velhos, eles começaram a chorar no meio dessa festa. Sabe por quê? Porque eles lembravam de como era o templo antigamente. E eles estavam tristes no coração porque o templo não teria mais aquela beleza que tinha antes. Lembra que eles conseguiram as doações? Mas não foi como o primeiro templo. Então eles estavam tristes.
Mas sabe, crianças, nós sempre precisamos lembrar que o nosso Deus tem formas diferentes de agir em tempos diferentes também. Nosso coração precisa estar sempre aberto para receber a porção de Deus da forma que Ele quer nos mandar. Então, aconteceu o seguinte, a construção começou. Eles começaram a construir bem direitinho e com bastante atenção. E todos os vizinhos ficaram sabendo. Até que apareceram alguns vizinhos que queriam ajudar nessa construção. Eles se ofereceram para ajudar, só que eles eram de um povo que não adoravam ao nosso Deus. Eles não serviam a Deus. Eles eram pessoas que faziam coisas más, que não tinham bons princípios também. E então, eles queriam ajudar com outros interesses. Zorobabel, que era um homem guiado por Deus, sabendo disso, não aceitou essa ajuda. Ele não aceitou. Ele disse, muito obrigada, mas vocês não servem ao nosso Deus. Como vocês poderiam fazer o templo de um Deus que vocês não servem? E eles não ficaram nada felizes. Eles foram reclamar com o rei. Eles foram reclamar com o rei da Pérsia. O rei Ciro, pessoal, já tinha morrido. E esses inimigos continuavam falando mal tanto de Zorobabel quanto do povo de Israel. Eles não sossegavam. Eles falavam mal do povo de dia e de noite. Até que saiu uma ordem para parar a construção do templo. Nisso tudo, o povo poderia ter pensado que Deus não estava no controle das coisas, porque aquilo que eles estavam vendo parecia não favorecer o povo ou a vontade de Deus. Sabe, crianças, às vezes aquilo que a gente está vendo nos distrai e às vezes nos faz esquecer que o nosso Deus tem toda a terra e o coração de todos os homens bem nas suas mãos. O nosso tempo não é o tempo de Deus e por isso que a gente precisa esperar com paciência e com muita fé, sabendo que Ele tem sempre o controle de todas as coisas. E foi isso que o povo fez. O povo esperou e depois de um tempo, eles começaram a reconstruir o templo. Pedacinho por pedacinho, tijolo por tijolo. O rei da época, o rei Dário, olha só, ele, ouvindo a reclamação daqueles homens, ele foi atrás. Ele queria saber, pessoal, quem tinha dado ordem para que o povo de Israel reconstruísse o templo. E ele viu lá na história que o rei Ciro tinha favorecido o povo de Israel e que tinha uma ordem para que eles pudessem voltar para sua cidade e reconstruir o templo. Então ele também foi usado por Deus, apesar de não servir a ele e apesar de não ter Deus no coração. Mas ele foi usado para poder permitir que o povo finalizasse a construção do templo. O povo de Israel, então, pôde concluir o templo do Senhor. E aí foi mais um motivo de louvor e adoração a Deus. Mais um motivo de altar de adoração. Mais um motivo de festa entre o povo. E todos comentavam e diziam, não há rei como nosso rei. Não há Deus como nosso Deus. Toda a terra está em suas mãos. Vamos ler de novo o versículo de hoje? Aqui, pessoal, está em Salmos 47, 2. Eu vou abrir na minha Bíblia também. Vamos lá, pessoal. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Que essa palavra esteja sempre no seu coração e que você nunca se esqueça que não importa o que está acontecendo em volta de você, aquilo que Deus determinou para a sua vida, ninguém pode mudar. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Deus. Vamos orar pelo nosso país e vamos orar pela situação que nós estamos vivendo. Nós cremos que o nosso Deus tem uma saída, Ele tem uma resposta. Basta Ele ouvir a nossa oração. Então agora, pessoal, vamos fechar as nossas Bíblias. Vamos tirar de pertinho da gente aquilo que pode nos distrair. E vamos orar juntos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou na Tua presença, primeiro para Te louvar, porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
e toda a terra está nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida e é o Deus que ama o seu povo e que faz o coração dos homens favorecer a tua vontade e o teu povo. Eu te peço agora, perdoa os nossos pecados. Eu sei que muitas vezes os nossos pecados impedem a gente de usufruir de todo o teu plano e de todo o teu sonho para a nossa vida. Mas eu te peço agora, com cada uma das crianças, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa igreja e que o Senhor abençoe toda a terra. Deus, mostra para o povo que Tu és o Deus soberano, mas também que Tu és o Deus amoroso, que ama, que cura, que salva e que liberta. Nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Tu és o nosso Deus. Agora, crianças, a gente vai passar para um momento muito especial. Essa daqui vai ser a lição para a gente fazer, tá bom? Nesse dia especial. Quem ainda não fez, pode fazer. Como nós estamos em casa esse período, a gente vai fazer a lição de classe e a lição de casa. Então presta bem atenção também nesse ladinho da lição, que é o para casa, tá bom? As duas lições precisam estar prontinhas. E quando a gente estiver reunido de novo, a tia vai anotar para saber quem fez e quem não fez. E quem fez vai sair na frente na competição. Por isso, não deixa de fazer a sua lição. Isso mesmo, tia Larissa. Então, crianças, agora a gente vai fazer a nossa atividade com muito capricho e muito carinho, tá bom? E se vocês quiserem, também podem tirar uma foto e mandar pra gente, que vai estar valendo também, tá bom? Então, a nossa IBD vai ficar por aqui hoje, mas fique ligadinho na nossa programação, porque tem mais coisas boas vindo por aí, tá bom? Beijo, crianças! Tchau!